Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor, tá? Passando aqui então para a gente continuar o nosso conteúdo de física, tá bom? Então a gente deixa um pouquinho aquela parte da eletrostática e eletrodinâmica de lado e a gente passa a estudar agora o magnetismo da matéria, tá? É um outro fenômeno, tá legal? Com outras origens, tá certo? Mas que também apresenta diversas, é, diversos fenômenos do nosso dia a dia que a gente não consegue explicar através dos fenômenos de interação elétrica, tá bom? Então a gente primeiro vai entender a origem do magnetismo, de onde que ele surgiu, para depois a gente ver as características do campo magnético, como funcionam os ímãs, as bússolas, o magnetismo terrestre, tá certo? Vamos começar aqui então, tá? É, Começando aqui, falando sobre as primeiras descobertas, tá bom? Uma das primeiras descobertas que a gente teve sobre o fenômeno do magnetismo foi a descoberta da magnetita, tá? Magnetita é uma pedra, tá certo? Que exibe características de atrair certos tipos de metal, não é? Então a gente pensava assim lá no século 13, 12, antes do século 13 ou 12, a gente pensava, mas como que é possível, né, a gente atrair o material sem haver o contato, né? O que acontece entre os dois ali, tá certo? Para que um atrai o outro, né? A gente pode pensar até que era bruxaria, que era coisa de outro mundo, né? Pensar que isso acontecia, porque na época a gente não tinha aparato suficiente para poder provar que aquilo ali acontecia, era o magnetismo, né? Então essa pedra inspirou muitos cientistas em buscar alguns princípios e explicações para esse fenômeno, tá? Outro fenômeno observado por William Gilbert, tá? Vamos escrever o nome dele aqui. William Gilbert, no século 17, tá certo? Era de que, então, Gilbert descobriu, né, pessoal, retomando, lá atrás alguns materiais que tinham características de alinhamento, né, onde ele, é, onde ele observava, tá certo, que existia um alinhamento dos materiais metálicos sem motivo aparente, né? Então ele buscou, né, foi um dos primeiros a pensar na ideia do magnetismo, tá certo? E também da ideia do eletromagnetismo, da eletricidade junto com o magnetismo, tá certo? Daí a gente dá origem a essa ciência, né? Na verdade a gente vai falar em magnetismo agora, mas de fato a gente não consegue falar de magnetismo sem eletricidade. A gente vai ver que um depende do outro, tá? E a origem do magnetismo é justamente isso aí, tá? O magnetismo, ele também, assim como a eletricidade tinha origem lá na carga elétrica, tá? O magnetismo ele também vai ter origem na carga elétrica. Ele também é uma propriedade fundamental, tá? Só que nem todos os materiais vão apresentar, né? Nem todos os materiais apresentam um comportamento magnético, apenas alguns apresentam isso, tá? Então, aonde que está a origem do magnetismo? Onde que está o magnetismo de fato, tá? Eu poderia escrever, tá certo, que ele está aqui, ó, no movimento, tá, de rotação do elétron, no movimento de rotação do elétron dentro do orbital que ele ocupa, né? Tenho certeza que quando vocês estudaram a distribuição eletrônica, né, vocês já viram lá os números quânticos, né? E você tinha toda a distribuição de Linus Pauling direitinho. E existia lá um dos números quânticos, é o número quântico magnético, né? E esse número quântico magnético, né, vai dar a localização de um elétron que pode, né, dar a característica magnética ao material, tá bom? Para nós aqui, a origem dele, onde que está o magnetismo, não é muito significativa, né? A gente está interessado mais em estudar o fenômeno do magnetismo, onde que ele acontece, quais são os seus efeitos, tá? Mas só para você ter, tá bom? Ou então você pode pensar aqui no spin do elétron, essa rotação, tá? Caso você tenha curiosidade aí para ir atrás, procura direitinho a origem dele, tá bom?
Mas o que eu quero passar para vocês é justamente isso aqui agora, os princípios do eletromagnetismo, os princípios do magnetismo, né? Tá, agora a gente sabe que existem materiais que são magnéticos, que naturalmente exibem a característica magnética, né? Eu inclusive coloquei aqui para vocês que existem dois tipos de magnetismo, né? O natural e o induzido. O magnetismo natural é aquele lá, ó, que a gente observou lá na magnetita, tá certo? Então, esse magnetismo ele é natural, tá? O material ele é magnético, tá bom? E quando ele é induzido, é um material que não é magnético, né? Que não interage com campos magnéticos, ele passa a interagir depois de ser o quê? Vamos dizer assim, polarizado, né? Então o que acontece? Quando você tem um material que naturalmente ele é magnético, naturalmente os elétrons dentro dele são orientados, tá? E quando você tem um material que não é magnético, ele passa a ser magnético, ou seja, eu tenho um material que está todo, os elétrons estão todos embaralhados, todos dispersos, né? Eles não têm uma direção preferencial de rotação, tá? E aí quando você magnetiza esse material, o que você faz com os elétrons desse material? Você orienta eles, você cria polos, polariza esse material, esse aí torna-se o que? Um ímã, na é verdade? Tá? Então vamos tentar entender aqui quais são os princípios básicos do magnetismo. São três princípios bem simples, né? O princípio da atração e repulsão. Assim como a gente tinha lá em eletricidade, né? Lá na eletrostática, o princípio da atração fala o que para a gente? Que polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Então quando a gente falar de ímã, que agora é magnetismo, eu vou me referir a elementos com dois polos, polo norte e polo sul. Então, polos opostos se atraem e polos iguais se repelem, do mesmo jeito que a gente tinha em eletricidade, só que agora o fenômeno é um pouquinho diferente, né? Ele é um pouquinho diferente, tem origem praticamente no mesmo componente do átomo, porém, né, ele é um pouquinho diferente, não é a mesma coisa. Princípio da atração e repulsão. Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Ok, tranquilo. Princípio fundamental número 2 é o princípio do alinhamento espontâneo. O que o princípio do alinhamento espontâneo fala para a gente? Olha, se você deixar um material, né, um material que interage com campos magnéticos, tá certo? Se você deixar ele livre para rodar, por exemplo, você pega uma caneta sua, amarra aqui uma cordinha e vira e solta ela aqui, né? A caneta fica livre para virar. Né? Se esse material interagir com o campo magnético, o que vai acontecer? Ele vai alinhar-se espontaneamente com o campo magnético mais próximo a ele. Tá? E através desse princípio do alinhamento espontâneo, que a gente tem, por exemplo, o funcionamento da bússola. Né? Ali para frente eu vou explicar aqui, mais embaixo, né? Vou explicar para você como que a bússola funciona, mas para você ter uma noção. Né? Se você pegar uma agulha, por exemplo, furar dentro de uma rolha, né? E deixar a rolha sobre a água, o que vai acontecer? Essa agulha, por ser feita de material de ferro que interage com o campo magnético facilmente, fortemente, ela vai se orientar de forma espontânea. Então você pode ter colocado ela aqui assim, né? Mas ela vai tentar se orientar de acordo com quem? Com o campo magnético terrestre, então o mais próximo que tiver dela ali, mais intenso. Tá? Esse é o princípio do alinhamento espontâneo. Espontaneamente, os objetos metálicos ferromagnéticos eles vão interagir com o campo magnético externo mais próximo. Tá? E daqui dentro eu destaco, né, eu estou falando de materiais que interagem com o campo magnético, e eu tenho três tipos de materiais que podem ter interação com o campo magnético. Né? São os materiais, deixa eu voltar aqui, material ferromagnético, vamos colocar assim, ó, ferromagnético. Tá? O que é esse material, professor? Ele é um material que interage de forma forte com o campo magnético. Com certeza, ele é feito de ferro. Tá? Ele tem muito ferro na sua composição. Então, todos os materiais ferromagnéticos interagem fortemente com o campo magnético externo. Tá? Eu tenho os materiais paramagnéticos. O material paramagnético, ele interage, mas ele interage pouco, tá? Exemplo, o cobre. O cobre interage, mas muito fraco, a interação é muito fraca, tá? E eu tenho os materiais que são diamagnéticos, tá? O material diamagnético, ele não tem interação nenhuma, tá? Enquanto o paramagnético tem, mas é fraquinha, o diamagnético não tem nenhuma. Por exemplo, aqui, ó, o alumínio. O alumínio ele não interage nada com campos magnéticos. Né? Então, esses três tipos de materiais aí.
tá bom? Dentro desse que a gente estava falando, né, do alinhamento espontâneo. Então, dentro desses três aí, o material ferromagnético, ele é o que tem a tendência em interagir muito mais fortemente com o campo magnético, tá? Tem ferro em sua composição, tá bom? E por último aqui, ó, o princípio da inseparabilidade dos polos, tá? Eu poderia traduzir esse princípio em outra frase. Não existe monopolo magnético. O que eu quero dizer com isso? Né? Se você tem um ímã aqui, comum, né? Provavelmente você já pode ter brincado com isso, ter feito essa experiência, né? Então você tem um ímã, aí você, por exemplo, quebrou o ímã no meio, né? Será que eu consigo pegar um pedaço do ímã e o outro só com os polos separados? Aqui só o sul e aqui só o norte? Não, né, gente? A gente não vai conseguir fazer isso, tá? Então toda vez que eu quebro um ímã, eu produzo novos ímãs, né? Eu não consigo ter o polo norte separado do polo sul. É justamente isso que o princípio da inseparabilidade fala para a gente. Eu não consigo separar os dois polos. Quando a gente fala em carga elétrica, eu não consigo separar carga negativa de carga positiva, né? Fica bem claro isso para a gente. Eu separo um e separo o outro, tá? Positivo de um lado e positivo do outro. Tudo bem, eu consigo separar, as cargas são separáveis. Agora, quando eu falo em polos magnéticos, não. O material, o objeto, ele contém sempre os dois. E se você quebra ele ao meio, esses dois novos corpos, objetos, eles também serão o quê? Novos ímãs, com os dois polos. Né? Então não faz sentido, por exemplo, eu falar de um ímã que tenha somente um polo, por exemplo. Não tem condição, não posso fazer isso. Tá? Então toda vez que eu quebrar um ímã, eu produzo novos ímãs. Tenha sempre isso em mente. Beleza? Tá? Então é isso que fala para a gente aí o princípio da inseparabilidade. Tudo bem? Então esses três princípios são fundamentais no entendimento, tá, de como trabalhar com os materiais magnéticos, com o magnetismo. Tá bom? Tudo bem? Então tendo isso em mente, vamos partir para a próxima aqui, ó, próximo tópico da nossa aula, que é justamente como representar o campo magnético. Né? A representação dos campos que a gente já viu, né, lá do campo elétrico, a gente já falou, que é aquela região no espaço onde interagem as cargas elétricas. Aqui, ó, o campo magnético é aquela região no espaço onde há interação dos ímãs ou dos polos magnéticos. Né? E para você representar um campo, nada melhor do que você utilizar o conceito de quê? De linha de campo. Né? Vou falar do mesmo jeito como nós falávamos lá para as linhas de campo elétrico, só que aqui elas têm um pouco mais diferenças. Né? Vamos listar aqui então, pegar um ímã, por exemplo, aqui onde tem um polo norte acima e um polo sul abaixo. Tá? Vamos mostrar aqui como é que funcionam essas linhas. A linha de campo magnético ela é uma linha fechada, ou seja, ela nasce e morre, ela não é aberta, ela não vai para o infinito, ela sai de um ponto e chega em outro necessariamente. Tá? Elas nunca vão se cruzar, não vão ter sobreposição de linhas de campo, tá bom? Ela sempre vai nascer no norte e morrer no sul, tá? E eu poderia até colocar uma quarta aqui, que eu não coloquei, né? Quanto mais próximas as linhas estão, vamos lá, mais próximas as linhas, mais intenso é o campo, né? Ou seja, mais forte. E a gente, nesse caso do ímã aí, tá? É bem claro que a intensidade maior vai ser perto dos polos, não é verdade? Tem que ser, né? Então são essas características. Então deixa eu desenhar aqui com vocês, ó. Vamos tentar desenhar a linha de campo magnético. De forma grosseira eu poderia desenhar assim, ó, né? E elas vão abrindo aqui, ó, e vão se separando, ó. Tá? Eu estou desenhando aqui, né, mais ou menos como seria, mas não é uma em cima da outra, né? Pensa que ela é separadinha aqui, ó. Tá? Desse jeito assim. Então, ó, vamos colocar, elas são linhas fechadas, ó. Não se cruzam, não tem nenhuma cruzando. Nasce no norte e morre no sul, ou seja, eu tenho que orientar, né? Então ela sai daqui e vai em direção ao sul. Então a gente tem que sempre representar a linha de campo com a setinha, né? Para dizer para onde aquele campo está apontando.
né? Se eu visse só a representação da linha de campo sem saber a polaridade do ímã, com certeza eu falaria que embaixo é um polo sul e em cima é um polo norte. Por quê? A linha está saindo do norte em direção de baixo, de cima para baixo. Então, com certeza, o polo de cima é um polo norte e o polo de baixo é um polo o quê? Sul. Perfeito, turma? Então, é assim que a gente vai representar o campo magnético, tá? Com as linhas de campo e com as mesmas características. Agora, se você fizer um comparativo, né, do campo elétrico e do campo magnético. Campo elétrico, as linhas são abertas, lembram? Nasce numa carga e vai para o infinito, né? Não se cruza também. Ela vai nascer na positiva e morrer na negativa, comparando, né? E a proximidade das linhas também significa um campo mais intenso, normal. Tudo bem então? Tá? Daí então eu coloco para vocês a questão da bússola, né? A bússola é esse instrumento de navegação que a gente utiliza para se orientar, tá certo, a favor do campo magnético da Terra. No próximo tópico aqui eu vou comentar do magnetismo da Terra, mas a bússola ela serve justamente para isso, para que você tenha uma orientação geográfica, para eu me orientar no espaço geograficamente, tá certo? Então veja o seguinte, ó, eu posso sempre representar a bússola com esse desenho que eu coloquei aqui para vocês, né? Eu vou falar também que a bússola ela é um pequeno quê? Ímã. Ela é um pequeno ímã, ela tem polo norte e ela tem polo sul, tá? Então, para ficar bem claro para vocês, ó, sempre que você for desenhar uma bússola, sempre vai ter uma setinha que aponta uma parte mais pintada, pode ser vermelha ou preta, depende, tá? Tanto faz. Desde que essa parte seja colorida, ela sempre vai ser considerada um polo quê? Norte, tá? Estou considerando a bússola um ímã e aquela parte pintadinha da bússola é um polo norte desse ímã. E a parte branquinha, que não tem cor, branca, significa que é um polo sul, tá bom? Ah, professor, mas por que isso? Já já eu te mostro por que ela tem que ser assim, né? E o que acontece? Vamos imaginar que você não vai se orientar a favor do campo da Terra, mas vai colocar uma bússola ao redor de um ímã, por exemplo, né? Vou desenhar algumas linhas de campo aqui, ó. Algumas linhas de campo, sim, tá? Aí veja bem, vamos colocar aqui, ó, a bússola ao redor desse aqui, ó, né? Se eu colocasse a bússola aqui, por exemplo, nessa posição, tá? Deixa eu desenhar ela maior aqui para ver. Vamos imaginar para onde que ela apontaria, né? A gente sabe que a linha de campo ela aponta do norte para o sul, então ela vai de cima para baixo. Colocando a setinha aqui de orientação, né? Quando eu colocar a bússola ali, ó, o polo norte da bússola tem que apontar para o polo qual? Sul. Mas ele tem que seguir a orientação de quem? Da linha de campo. Então, nesse caso aqui, ó, a bússola com certeza deve apontar como? Assim. E a parte pintadinha vai ser para onde? Para baixo. Por quê? Porque ela é um polo norte. O polo norte é atraído pelo polo sul. E o polo sul é atraído pelo polo norte. Qualquer posição que você colocar aqui, ela tem que seguir a orientação da linha de campo. Exatamente nesse ponto aqui dos extremos dos polos, ó, a linha de campo ela é quase que infinita, mas é como se ela quase fosse reta. Então, se você colocasse uma bússola ali, ó, qual seria a orientação dela? Ela iria apontar praticamente em linha reta ao polo, né? Ó, norte e sul. Se eu colocasse aqui em cima, ó, ela também ficaria desse jeito, só que o norte para cima, né? Porque o norte repele norte e o sul é atraído pelo norte. Se eu colocasse aqui do lado para complementar, né? Ó, segue a orientação, mas aponta para baixo, tá bom? Então é muito importante, esses problemas de bússola, eles são muito recorrentes, né? Quando a gente fala de orientação, de magnetismo da matéria. Importantíssimo, tá bom? Estão comigo até aqui, pessoal? Então, tudo certo? Podemos passar para o magnetismo da Terra? Então, é muito interessante a gente estudar o magnetismo da Terra justamente porque ele desempenha um papel importantíssimo na proteção do planeta contra os raios cósmicos, os ventos solares, né? Vamos tentar entender aqui então. Ó, eu peguei um desenho que esteja bem ilustrado aqui para a gente entender como que funciona o campo magnético da Terra. Eu posso afirmar para vocês, né, que a Terra, vamos escrever de preto aqui que eu acho que vai ficar mais legível para vocês aí, ó.
Então, a Terra, turma, ela é um grande ímã, tá? A Terra é um ímã. Isso é um fator muito interessante, porque se ela é um ímã, o que eu vou ter ao redor dela? Um campo magnético, tá? Só que o campo magnético da Terra ela não segue, tá? O campo magnético da Terra não segue a orientação geográfica, né? O campo magnético da Terra não segue a orientação geográfica, tá? Quando eu falo que ela não segue a orientação geográfica, o que eu estou falando com isso, tá? Estou dizendo o seguinte, olha, se eu falar que eu estou indo para o polo norte geográfico, eu não estou indo para o polo norte magnético, são coisas diferentes, né? Então aqui, ó, se você pegar a Terra aqui, você tem a linha do Equador que divide a Terra, né, ao meio. Acima, você tem aqui, ó, tá? O polo norte, vou colocar aqui, ó, geográfico, NG, e abaixo você tem o que? O polo sul geográfico, Antártida, polo sul geográfico, e Ártico, polo norte geográfico, né? A Terra, como ela funciona ao contrário, tá bom? Você vai ter essa polaridade invertida, né? Então você vai ter mais ou menos o seguinte, ó. Você vai ter lá no norte geográfico, você tem o sul magnético, SM. E aqui no sul geográfico, você tem o norte magnético, tá bom? Então, os polos da Terra, eles são invertidos, o polo magnético e o polo geográfico, tá? E você percebe por esse desvio aqui, ó, que eles não coincidem. Eu tenho uma pequena distância aqui, ó, tá? Por causa do eixo de inclinação da Terra. A Terra, por ela ser inclinada, tá? Ela desvia o campo magnético dela, tá bom? No frigir dos ovos, o que você pode perceber? Que a Terra é um ímã, tá? Assim como está desenhado aqui, onde o polo norte de cima está na porção inferior e o polo sul de cima está na porção superior. Então você vê que as linhas de campo produzidas aqui, ó, saem de baixo para cima, de baixo para cima, né? E aí já conseguimos perceber, né? Não sei se vocês já viram, por exemplo, o fenômeno da aurora boreal. Aurora boreal, tá? E o fenômeno da aurora austral, desculpa, né? São dois fenômenos que acontecem somente nos polos geográficos da Terra, nos polos magnéticos. Por quê? Né? Para que serve esse campo magnético aqui? A gente tem que lembrar que a Terra está sempre sujeita aqui, ó, aos ventos solares, à poeira cósmica, né? Partículas ionizantes que, se chegassem à superfície da Terra, né, elas seriam muito prejudiciais à nossa saúde, tá? E qual que é o papel, não só a saúde nossa, mas a toda a vida na Terra? E qual que é o grande papel desse campo magnético ao redor da Terra? Ele faz com que essas partículas, quando atingem as linhas de campo aqui, ou quando atingem o campo magnético da Terra, elas fazem o que? Elas são desviadas em direção aonde? Aos polos da Terra, né? Então elas são desviadas e vêm aqui, ó, para os polos da Terra, tá? E no momento em que elas são desviadas em direção aos polos da Terra, tá? O choque dessas moléculas com umas às outras e com o ar atmosférico nessa região causa esse fenômeno da aurora boreal e da aurora austral, né? Que é aquela luz verde, tá certo? Vou colocar uma foto para vocês verem aqui, ó. Que interessante, que bonito que fica. Pronto, coloquei para vocês aqui, ó. Então, você percebe dois tipos de fenômenos, né? Essas luzes no céu, tá? Essa aqui, ó, é a aurora austral. E essa aqui é a aurora boreal, tá? Boreal é no polo sul geográfico, austral no norte, tá? Só para você ter uma noção aí, uma ideia dos fenômenos. Então, os choques dessas moléculas, tá? Eles fazem justamente isso. Façam que essas partículas ionizantes emitam luz e apareçam, né? Por causa desse fenômeno muito bonito aqui, ó. Então, a boreal no polo norte geográfico
e a austral no polo sul geográfico, tá? Corrigindo aí, para ficar tudo certo, tá bom? São fenômenos que a gente pode perceber em decorrência da existência do campo magnético da Terra. Então, ele é de suma importância para nós, né? Ele é de suma importância, tá bom? Daqui você também consegue perceber a grande importância que tem a bússola na navegação terrestre, né? A bússola, ela sempre vai orientar, sempre vai apontar o norte dela para o sul magnético da Terra, que está lá em cima, né? Mas, professor, eles estão desviados aqui, ó. Então, a bússola é calibrada para ter o quê? Para fazer uma correção, né? Então, ela vai apontar para cá, mas a gente vai entender como se estivesse apontando para onde? Para o norte geográfico, porque é assim que a gente quer se orientar com a bússola, né? Então, para a gente fechar aqui, ó, imagina que você tem uma bússola, né? E você vai colocar ela nessa posição aqui, ó, por exemplo. Vou passar algumas atividades para você desse jeito. De que forma que ela vai orientar? Só olhar a linha de campo magnético. Se a linha está subindo, então nessa linha aqui, ó, ela vai ser tangente, né? Vou desenhar bonitinho aqui, ó. Ela vai ser tangente, tá? E apontar na direção da linha, tá bom? Então aqui é o norte, está apontando para o sul magnético, tá? Bem interessante, existem vários fenômenos em decorrência desse campo magnético que vale a pena vocês procurarem, tá? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Deixo com vocês aqui, ó, um pequeno mapa mental para vocês irem fixando um pouco do conteúdo que a gente trabalhou hoje aqui, tá bom? Espero que tenha ficado claro, para vocês. Deem uma lida nesse material, tá? Assista a videoaula novamente se você precisar, tá bom? E resolva as atividades justificando aquelas respostas que vocês marcarem, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.